Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1 e o versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12. Sua Bíblia. E vamos ler o que diz a palavra de Deus. Assim está escrito: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite. Agradecemos, ó Pai, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Senhor, nós podemos te sentir, nós podemos te perceber, Deus, por intermédio dos louvores. Nós podemos, ó Pai, aqui, Senhor, sentir e falar contigo por intermédio das orações. Mas chegou a hora no qual o Senhor vai falar com a tua igreja, Deus. E eu peço, ó Pai, para que o Senhor fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir, Deus. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu faço aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Ó Senhor, eu te peço, ó Pai, fale conosco, renova a nossa mente, ó Pai, transforma o nosso coração, para que possamos sair daqui, Senhor, inundados da tua presença. Ó Pai, aqueles, Senhor, que chegaram aqui, ó Pai, até mesmo, Senhor, de certa forma, ó Pai, carentes, de certa forma, ó Pai, chegaram aqui despedaçados, cansados, sobrecarregados, mas o que é bom saber, ó Pai, que nós temos um Pai que nos ama, um Pai que nos dá provisão, um Pai que nos dá proteção, e um Pai que nos dá destino. Em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, fica conosco, fale com a tua igreja, amém. Só pode sentar se você der glória a Deus, amém? Glória a Deus. Estamos aqui durante todo esse mês falando a respeito de paternidade de Deus, e hoje ainda mais especial porque hoje é denominado o Dia dos Pais. E por esse exato motivo eu trago essa palavra essa noite para o entendimento dessa paternidade, para o entendimento deste cuidado, para o entendimento dessa proteção do nosso Deus. Fala para quem está ao seu lado, fala assim, ó, Deus é teu Pai, fala para ele. E quando nós falamos de pai, meu irmão, pai é uma coisa muito doida, velho, muito doida, porque eu começo a perceber e reparar dentro de alguns amigos meus, e até mesmo meu cunhado Gabriel, o pai dos gêmeos, ele é alguém muito tímido, mas tímido ao extremo, né? Ele conversa com quem ele tem afinidade, né? E também ele é básico nas suas palavras. E o engraçado, meu irmão, que depois que ele se tornou pai, por mais que às vezes quando ele está numa grande multidão ele fala baixo, mas quando ele está com o filho, ele pode estar dentro de um shopping, pode estar dentro do Alameda, pode estar no meio da avenida, Rebeca, mas se ele está com o filho dele ali, ele faz. E se o menino ri, aí aumenta. E eu falo, meu Deus, como a paternidade é um negócio doido. Ele tem vergonha, mas no meio de todo mundo ele não está nem aí, né? E às vezes eu brinco com o filho dele e ele remenda atrás, como se ele estivesse dentro da memória do filho. Ai, como esse tio é engraçado, né? Tipo, ele fala como se fosse um menino. E eu falo, meu Deus, que coisa. E até o pastor Samuel, que estava aqui semana passada, ele é alguém até de uma certa forma durão, né? Um homem sério. Mas quando ele está com a filha dele, eu falo, nossa, mas que bobo, rapaz. Tico, 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 tico. E a menina racha. Né? Então o conceito de paternidade tem até mesmo o poder de transformar o homem. É interessante de ver porque toda quarta-feira, quando acaba o culto aqui na igreja, toda quarta-feira, acabou aqui e eu vou para a casa do meu pai jantar. Eu deixei como determinante isso, porque a nossa vida é muito corrida, a minha e da pastora. Então às vezes acaba se passando 1, 2 semanas e eu não tive tempo de passar na casa do meu pai. Então eu denominei toda quarta-feira, faça chuva, faça sol, acabou o culto, eu vou lá para pelo menos pedir a bênção. Nós temos essa cultura, eu e meu irmão, de sempre pedir a bênção ao meu pai. Então eu sempre vou lá, peço bênção para meu pai, bênção para minha mãe, janto com eles, e é uma coisa muito, muito assim, impactante. Eu estava falando isso na Cidade Nova, porque não importa a idade que o filho tem, quando eu chego lá, ele fica todo feliz, porque tá os filhos ali reunidos.
Então ele enche a mesa de comida. Minha mãe faz umas comidas plena quarta-feira, meu irmão. É costela, é lasanha, macarronada. Eu falo, é de Deus. E o melhor ainda, irmã Thelma, é que quando eu vou embora eu levo a marmita. Isso é bom demais. Irmã Thelma, você gosta de rir, mas eu que vou de lá sem o tapué para você ver. Eu posso voltar lá sem nada, Rebeca, mas sem o tapué da minha mãe, isso aí, desde a época de amigo secreto. Voltou sem o tapué para cada mãe é a morte. Né? E aquela alegria, e a mesma coisa aos meus avós. Hoje eu estive, né? Foi um dia bem corrido. Ontem à noite nós estivemos no seminário de adoração, onde a Rebeca esteve ministrando, para os grupos missionários de louvores. Algumas pessoas aqui da nossa igreja estavam lá, o Roberto, o pastor Atalmane, o pastor Juarez, minha esposa, o pastor Diego, o Christian, o Alex, a G, estavam todos lá. E acabou lá, meu irmão, eu vim para casa, deixei as coisas que tinha na loja, jantei, acordei hoje cedinho, 6 horas da manhã, estava aqui na primeira igreja, que eu vim pegar o fogão emprestado aqui para a Cidade Nova, fogão, botijão de gás. Fomos para a Cidade Nova, fizemos uma feijoada, porque a gente vai pôr um isso-filme lá nas portas. Então nós fizemos uma feijoada lá para vender, para pôr isso-filme na porta. Acabou lá meio-dia, vim correndo para a casa do meu avô. Quando eu cheguei lá, e os filhos dele começaram a chegar, começou a chegar os netos, né? E meu avô, vocês já conheceram, ele já esteve aqui. Ele se emociona de ver os filhos todos reunidos na casa dele, ele fica feliz demais. A gente chega para dar bênção para o vô, ele chora, ele fica feliz de ver os filhos ali reunidos, isso mexe com ele. Mesma coisa também com a minha sogra, meu sogro. Quando nós vamos, eu vou com a pastora Natália até a casa deles, e eles ficam muito felizes de estar ali reunidos. E o mais engraçado é que quando é filho, você não pode comer no sofá, você não pode pisar de tênis no tapete, mas o neto pula no sofá, vira pirueta e fica, ai que bonitinho. Esse conceito de pai, eu falo, meu Deus, que algo impressionante, né? Que algo realmente impactante. E eu vejo que, e prestando atenção nesses detalhes, eu vejo que no céu também não é diferente. Da mesma forma que o pai se alegra de ver os irmãos ali reunidos na casa do pai, compartilhando da mesa, da mesma forma essa noite o Senhor se alegra de ver os irmãos reunidos aqui, ao compartilhar da mesa e do alimento de Deus. Tem algo que deixa o pai feliz também. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem é pai? Que deixa muitos pais felizes, o pai ou a mãe, é quando os filhos são obedientes, sim ou não? Os filhos obedientes trazem alegria para o pai, né? Meu pai sempre foi muito rígido. Falo que o passar do tempo, Deus foi amolecendo o coração dele, né? Até o meu irmão, eu fui o caminho para ele passar, porque hoje meu irmão pega o carro dele, sai, volta a hora que quiser. Agora na minha época, meu irmão, o negócio era difícil, hein? Eu tirei carta, aí queria namorar, quer namorar, se vira, pega ônibus, vai, não quer namorar? Vai trabalhar para comprar seu carro. Hoje o coração dele já está mais amolecido. Mas eu lembro que até os meus 16 para 17 anos, se eu quisesse, eu cogitava em sair, ele dizia que olha, 10 horas aqui em casa, sempre assim, até depois de velho, ele sempre deu horário. E se você chegasse lá 10:02, irmão, não tinha boi não tinha, como é que fala, aquilo que protege, né, não, lá a chinela cantava. Então, ele sempre foi alguém muito rígido nessa. E por causa disso eu aprendi a ser alguém obediente. O que trazia alegria para ele é quando eu obedecia. E da mesma forma também é assim no céu. Quem está comigo, diga amém. O Senhor se alegra quando somos filhos obedientes, quando somos filhos que entendem e obedecem a voz do Pai, quando fazemos a vontade do Pai. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Mas da mesma forma que o pai se entristece quando um filho se afasta da sua presença, da mesma forma que um pai também se entristece quando o filho é desobediente, também é assim o Deus nosso Pai. Mas algo que, correlacionando aos céus, que é diferente dos pais terrenos, é que normalmente na terra, quanto mais maturidade você tem, mais independência você adquire. Como assim, pastor? Normalmente você começa a ter uma independência assim. Antes você tinha que ir para a escola,
Antes você tinha que ir para qualquer lugar acompanhado dos seus pais. Conforme você vai crescendo e tendo maturidade, você começa a ir sozinho, porque você vai amadurecendo. Isso te traz independência. Ou quando você vai, namora, casa, e quando você casa, você começa a ficar também independente, você amadurece. Porque na casa do pai, eu já disse isso aqui para os irmãos, quando eu morava no meu pai, existiam certas coisas que eu, como pastor, eu achava que era mágica, pastor Juarez. Eu trocava o canal da TV, 190 canal, parecia mágica. Hoje na minha casa, se você não pagar a net, malemar o canal digital, porque tem que ter antena ainda para ter o canal digital. Antes, quando eu estava na casa do meu pai, eu abria a torneira, a água saía quentinha. Hoje, se não pagar CPFN, meu irmão, toma banho gelado. E se não pagar o DAI, nem água tem. Então são coisas que outra hora eu dependia de meus pais. Quem está entendendo aqui, diga amém. Mas conforme eu fui amadurecendo, eu me tornei independente. Mas no céu, isso é diferente. No céu, quanto mais nós dependemos de Deus, mais maduros nós ficamos. No céu, quanto mais nós entendemos, porque a palavra de Deus diz que o céu é dos pequeninos. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então, o que é um pequenino? Um pequenino, ele confia no pai. A criança, o filho, ele está aqui, meu irmão. Se você não ficar esperto aqui embaixo, ele se joga, porque ele sabe que o pai está ali para segurar. No reino de Deus, quanto mais nós confiamos, quanto mais nós depositamos a nossa esperança nele, quanto mais nós entendemos que não depende de nós, não é na força do nosso braço, mas é na força do nosso Pai que está no céu. Isso nós adquirimos maturidade cristã. Fala para quem está do seu lado, você precisa confiar no Pai. Fala para ele. Fala, deposita a sua confiança no Pai. É assim que funciona no reino dos céus. E o que eu acho tão interessante dentro disso tudo, meu irmão, a figura do Pai hoje tem sido deturpada. Infelizmente o conceito de hombridade, infelizmente o conceito de masculinidade, isso tem sido deturpado na geração atual. Hoje são poucos os que de fato cumprem esse papel. O pastor Anderson Silva diz que o homem em si, o pai, a paternidade cumpre os 3P, que é a provisão, que é a proteção e a plataforma, ou seja, o destino, dá o destino para a família, dá a visão do crescimento, dá o futuro. E hoje, infelizmente, isso tem sido deturpado. Existem muitos filhos hoje que não conseguem associar a figura de Deus como pai, porque não tiveram essa referência paterna. De repente você está aqui essa noite e o dia dos pais para você não é algo tão interessante, não é algo tão especial. Você está aqui e de fato às vezes você está longe do seu pai terreno, ou às vezes o seu pai terreno nem está mais aqui, ele já se foi, ou a figura que você tem do pai não é tão bacana. Você foi criado com a sua mãe, criado de repente até mesmo com os avós, e o seu coração até mesmo de alguma forma se fecha com essa figura paterna, quando nós dizemos. Mas querido, a palavra de Deus vai nos dizer que nós não somos órfãos, mas nós temos um pai. Quando os discípulos, Rebeca, chegam até Jesus e dizem assim, olha, nos ensina a orar. Ele não diz assim, pai, ele não diz assim, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ó Deus Todo-Poderoso, ó, não, ele fala assim, ó, quando vocês forem orar, orem assim, Pai nosso que estais no céu. Sabe o que ele está dizendo com isso? Que de fato ele sabia que de repente nós teríamos essa lacuna, porque nós precisamos de ter essa paternidade, e de fato buscamos isso em pessoas, buscamos isso em coisas, para poder se associar, para ter esse afeto. Talvez você nunca teve um colo de pai, talvez seu pai foi alguém tão rígido, você nunca ouviu o te amo do seu pai, você nunca teve carinho, mas Deus diz assim, não tem problema, eu sou o seu pai, eu vim para suprir essa lacuna vazia, você tem acesso a mim, você tem proteção, você tem provisão, e eu te dou o futuro e a plataforma que você precisa.
Deus, Ele é o teu Pai, meu irmão. Querido, e não importa a figura paterna que você tenha hoje. Como eu disse, talvez o dia dos pais para você é até um dia triste. Não será mais. Porque Deus, Ele é o seu Pai. Mas pastor, o meu pai não é o maior exemplo do mundo. O meu pai, ele não é a figura de pai que eu não quero ser para o meu filho. Mas o Senhor disse que você pode o chamar de pai. Fala de novo para quem está do seu lado. Isso pode produzir esperança no coração dele. Diz assim, ó: Deus é o teu Pai. A palavra de Deus também vai nos dizer, quando diz assim, ó: porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outras vezes atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Nós não temos, irmãos, um Deus que é Pai, e sim um Pai que é Deus. Diga glória a Deus por isso. Ele te ama, Ele se preocupa com você. É como aquele pai quando o filho... Eu acho tão interessante. Esses dias a gente estava comendo ali na mesa de casa. O pastor Samuel Apollo estava lá, e a gente comendo, ela escutou do jeito que ele escutou, os dois já correndo para poder acalentar a filha, para poder dar proteção, para poder socorrer. E às vezes, irmãos, se nós depararmos Deus como nosso Pai, a paternidade de Deus é dessa forma, meu irmão. Por mais que caímos na vida, por mais que situações difíceis nos fazem chorar, nós temos um Pai presente, um Pai que está ali para suprir, um Pai que está ali para enxugar as nossas lágrimas, um Pai que está a todo tempo presente. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Ele nos deu, olha, nós fomos adotados, e é interessante falar sobre adoção, porque até há pouco tempo atrás esse conceito de adoção tinha um pouco de rejeição, até porque, se eu não me engano, até 1988 a lei dizia que os filhos biológicos tinham mais direito do que os filhos adotivos. Isso mudou hoje. E anteriormente, né, quando eu era mais novo, lá para os meus 13 anos, meu irmão tinha os seus 6 anos, quando há muita diferença de idade, normalmente o menor irrita muito o maior, né? Quem é pai e mãe sabe disso. E quando às vezes o meu irmão estava ali e eu dizia para ele, de uma forma de prejudicá-lo, eu dizia assim: você é adotado. Eu falava para ele. E ele: eu sou adotado. Mas é necessário entender o que Deus está dizendo aqui. Sabe por quê? Olha, irmão, olha aqui que algo interessante. Porque normalmente o conceito de adoção é o quê? Quando alguém despreza, quando alguém rejeita, outro vai lá, então escolhe para si. Olha, irmão, é tremendo isso no reino de Deus, porque o que o Senhor está querendo dizer assim? Olha, podem ter te rejeitado, podem ter de certa forma te abandonado, o mundo pode ter não te aceito, mas eu escolhi amar você. O Senhor escolheu você, meu irmão. O Senhor escolheu amar a você. Então o conceito de adoção, ele olha, nós não tínhamos direito nenhum, nós estávamos jogados, mas Ele escolheu, por através daquela cruz, nos adotar e nos escolheu chamar de filho. Temos o direito de ser chamado seu filho. Jesus deixou de ser unigênito para ser primogênito de uma família de muitos irmãos. Irmãos, toda essa palavra é para dizer que, por mais que às vezes nós dizemos assim, bata no peito, se acha o duro na queda, se acha o forte, de quando em vez nós temos aquela saudade de um abraço de um pai, talvez que já tivemos e agora não temos mais, ou de um abraço que nunca tivemos. Não, embora o quão duro você seja na queda, nós sentimos essa saudade.
Mas o teu pai está aqui essa noite para te abraçar, para dizer que você é um filho amado. Que essa noite, como uma criança, você possa confiar em teu pai. Sim, uma história que eu escutei a respeito de um pai que todo dia queria levar sua filha à escola. Lá na frente estava uma criança e dizia assim para a outra: nossa, esse é o seu pai? Mas o meu pai é bem mais forte. E esse pai voltou com isso na cabeça. E outro dia ele ia levar a sua filha e a menininha estava lá na frente: nossa, esse é o seu carro? O carro do meu pai é muito melhor. E ele falou assim: não é possível, essa menina está praticando bullying comigo. Esse pai dela deve ser o Arnold Schwarzenegger misturado com Tom Cruise, com uma pitadinha de Pastor Juarez. Só pode. E quando ele volta, ele falou: não, eu vou esperar o pai dessa menina chegar. Quando o pai dessa menina chega, ele baixinho, careca, com Fiat Uno. Só quando ele chega, ele diz assim para a filha: o pai chegou. E a menina... Aí ele cata a mochila da menina aqui, puxa a mão da menina, gruda ela aqui para ela. Ele é o mais forte. E ele leva: agora você vai passear com o papai. E a menina... Ela entra, coloca a menina, puxa o cinto da menina, gruda, e ele fica olhando. Entra. A confiança da criança no pai. E dessa mesma forma, nós precisamos confiar e olhar para o nosso Pai Celestial. Não importa se você já foi decepcionado, meu irmão. Eu não sei a ausência que você sente do seu pai nesse dia. A saudade, né? Talvez o seu pai foi alguém até muito bom, mas não está mais aqui. A palavra de Deus diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que essa noite, o trazer a memória do seu pai seja para te dar esperança para um futuro melhor. E que você entenda que você não está sozinho ou sozinho, mas você tem um Pai Celestial. Amém? Se coloque de pé. Quero que você dê a mão para esse irmão. Pode fechar os corredores. Eu quero orar por você. O pastor que estava aqui na semana passada contou essa história e eu vou contar de novo. Um casal então adotou algumas crianças. E quando ele adotou, ele fez uma surpresa. Ele encheu a mesa de tudo que criança gosta: batata frita, Danone, mini chicken, aquele monte de coisa. As crianças viram aquilo, eram 3. Eles começaram a comer igual desesperado. E o pai disse assim para aquelas crianças: viu, mas por que vocês estão comendo assim? Não, porque lá no orfanato não tinha nada disso. A gente não tinha isso. Aí o pai diz àquelas crianças: não, mas vocês não precisam comer assim. Lá vocês não tinham. Mas daqui a pouco vocês vão almoçar. Depois a gente vai ter um café da tarde. E logo mais à tarde nós vamos jantar aqui todos juntos. Vocês eram órfãos, mas agora vocês são filhos. Não vai faltar mais nada a vocês. Meu irmão, você não precisa ter ansiedade. Você não precisa olhar para a vida e tentar fazer como essas crianças, tentar correr contra o tempo. Não, meu irmão, você tem um pai que cuida de você. Você tem um pai que vai prover para você. Antes órfãos, mas somos filhos agora. Deixamos de ser apenas criaturas de Deus e somos filhos de Deus.